Existe uma ideia tão enraizada na nossa cultura que nós raramente paramos para questioná-la. A ideia de que o nosso sofrimento vem de circunstâncias externas, do que está fora da gente. Desde muito cedo, nós aprendemos a pensar dessa maneira. A gente acredita que sofre porque não tem dinheiro suficiente, porque o casamento não é como nós gostaríamos que fosse, porque o nosso chefe é difícil, porque a economia está ruim, porque fomos injustiçados, porque não recebemos o reconhecimento que mereceríamos e porque a vida não aconteceu exatamente da forma que imaginávamos. E da mesma maneira, acreditamos que a felicidade também virá de fora. E ela virá quando conseguirmos a promoção, quando encontrarmos a pessoa certa, quando a gente comprar aquela casa desejada, quando a gente alcançar determinado patrimônio, quando os nossos filhos crescerem e quando finalmente resolvermos aquele problema que parece que está impedindo a nossa paz. É como se a gente vivesse em uma espécie de uma negociação permanente com a vida. Dizemos para nós mesmos, quando isso mudar, eu vou ficar bem. O problema é que, para a maioria das pessoas, esse momento nunca chega. Porque a vida muda, os objetivos mudam, as circunstâncias mudam, mas a inquietação interior permanece sempre a mesma. Talvez você já tenha experimentado um pouquinho disso. Talvez tenha passado anos perseguindo uma meta profissional. Talvez tenha imaginado que quando você chegasse lá, você finalmente sentiria aquela tal de tranquilidade. E então, você chegou. Você recebeu aquela promoção que você queria, você abriu a sua empresa, conquistou o seu cargo, atingiu aquela renda desejada e durante alguns dias ou algumas semanas, você sentiu aquela satisfação. Mas, pouco tempo depois, surgiu uma nova preocupação. Talvez uma nova ansiedade, uma nova insegurança, uma nova meta, como se a sua mente dissesse para você, não é exatamente isso que eu quero, ainda está faltando alguma coisa. E é curioso observar como essa forma de pensar acontece com a gente, porque se a felicidade estivesse realmente nas circunstâncias externas, bastaria conquistar aquilo que a gente quer para ficar feliz, para ser feliz. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. E o oposto também é verdadeiro. Se o sofrimento estivesse exclusivamente nas circunstâncias externas, todas as pessoas sofreriam da mesma forma, diante dos mesmos acontecimentos. Mas a gente sabe que não é assim que acontece, porque uma crítica que destrói uma pessoa fortalece a outra. Uma demissão que arruína a vida de alguém abre uma porta para um novo capítulo na vida de uma outra pessoa. E uma perda que faz alguém afundar numa depressão pode levar uma outra pessoa a amadurecer e sair mais forte da situação. Percebe que o fato é semelhante, mas a experiência é completamente diferente? E por que é assim? Porque existe uma diferença fundamental entre o que acontece e a forma como a gente vivencia o que acontece. Essa diferença costuma passar desapercebida. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que nós nos relacionamos com a realidade, mas na maior parte do tempo nós nos relacionamos com a interpretação que nós fazemos da realidade. Pensa em um relacionamento amoroso. Quando nós nos apaixonamos, nós enxergamos qualidades por todas as partes na outra pessoa. Ela parece uma pessoa extraordinária. Cada conversa é interessante, cada característica parece encantadora e cada defeito parece irrelevante. É como se a gente projetasse sobre aquela pessoa uma série de qualidades que a gente sequer sabe se ela tem. A gente cria uma imagem e então a gente se apaixona por essa imagem. Aí, alguns anos depois, a gente pega e fala assim, poxa, mas incrível como você mudou. Mas será que a pessoa mudou tanto assim? Ou será que nós começamos a enxergar aspectos que antes nós não víamos? Será que nós estávamos olhando para a realidade ou para uma projeção construída pela nossa própria mente? A mesma coisa acontece no ambiente corporativo, por exemplo. Você entra numa empresa e tudo parece promissor. A cultura é maravilhosa, os líderes são inspiradores, as oportunidades parecem infinitas. Mas com o passar dos meses, talvez com o passar dos anos, você começa a perceber alguns problemas. Talvez incoerências, limitações, conflitos, e aí então surge aquela sensação de decepção. Mas a pergunta continua válida. A empresa mudou? Ou foi a sua percepção que se tornou mais ajustada à realidade? O ponto central aqui é que a nossa mente não registra a realidade de forma neutra. O que acontece é que ela interpreta, seleciona, amplifica, ela distorce, ela projeta e ela constrói narrativas. E aí depois ela vai reagir emocionalmente às próprias narrativas que ela criou. Talvez uma das maiores fontes de sofrimento humano seja justamente essa incapacidade de distinguir fatos de interpretações. Imagina uma situação bem simples. Você entra numa reunião, cumprimenta uma pessoa e ela nem olha para você e nem te responde. E aí imediatamente surge um pensamento. Poxa, será que essa pessoa está me ignorando? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa que deixou ela incomodada? E em poucos segundos nasce aquela emoção. Talvez uma irritação, uma insegurança, um ressentimento, um medo. E aí horas depois você ainda está pensando naquilo. Mas existe um detalhe que a sua mente não considerou. Você não sabe o que de fato aconteceu. Talvez essa pessoa estivesse preocupada, talvez estivesse distraída, concentrada num determinado tema, ou quem sabe ela sequer tenha te ouvido. Mas o seu sofrimento começou muito antes dos fatos serem esclarecidos.
Ele começou na interpretação que você fez daquele momento. É como se a gente sofresse por antecipação, e a gente faz isso a vida toda. Esse processo acontece milhares de vezes por semana, talvez milhares de vezes por dia, e a gente interpreta olhares, mensagens, silêncios, comentários, decisões e comportamentos do jeito que a gente acha que eles são. E quase sempre nós tratamos essas interpretações como se fossem fatos reais. É nesse ponto que nasce uma reflexão profunda que a gente precisa fazer. Se a nossa experiência de vida é tão influenciada pela forma como nós interpretamos o mundo, então talvez a origem do sofrimento esteja muito mais próxima do que a gente imagina. Talvez ela esteja dentro da nossa própria mente. O sofrimento que nós experimentamos, ele não depende apenas do que acontece conosco, mas também da forma como nós interpretamos e nos relacionamos com aquilo que acontece. Isso não significa negar que existam dificuldades reais. Elas existem perdas, doenças, fracassos, injustiças. O ponto não é negar esta realidade. O ponto é perceber como que nós interpretamos a realidade e, mais importante, como que nós nos relacionamos com essa realidade. É a forma que nós decidimos nos relacionar com a realidade que determinará se nós passamos pelas situações da vida com paz interior ou se nós reagimos emocionalmente a elas. E quanto mais nós observamos a nossa própria mente, mais nós percebemos como essa afirmação é verdadeira e como nós somos escravos dos nossos pensamentos. Se você fizer uma reflexão sincera, você perceberá que boa parte dos nossos conflitos surge quando nós acreditamos que tudo deve acontecer de acordo com as nossas expectativas, como se o universo girasse em torno do nosso umbigo. Esse é o verdadeiro problema porque nós vivemos em uma cultura profundamente centrada no eu. Nós somos incentivados o tempo inteiro a pensar em nós mesmos, na nossa carreira, na nossa imagem, nos nossos resultados, interesses e objetivos. E, naturalmente, a gente começa a se colocar no centro desse nosso universo psicológico. O problema é que, quando a gente se coloca no centro de tudo, qualquer coisa que não saia como a gente quer vira motivo de frustração, vira fonte de frustração e ganha proporções enormes. Qualquer contrariedade se torna uma ameaça, qualquer discordância se torna uma ofensa e qualquer obstáculo se transforma em sofrimento. E o resultado disso é um só: a mente repleta de estados mentais negativos que só fazem a gente sofrer. Mas existe outra forma de olhar para a vida onde nós não somos o centro de tudo. Pensa no seguinte: nenhum de nós existe isoladamente. Nós dependemos de pessoas que nós nunca vamos ver na vida. Por exemplo, nós dependemos de agricultores, de motoristas, de professores, médicos, funcionários e outras tantas pessoas que a gente nunca vai ver na vida. A gente depende, por exemplo, da natureza, da sociedade e dependemos uns dos outros. Isso significa que você não é um indivíduo isolado, mas alguém que vive uma relação com tudo e com todos que te cercam. Essa tomada de consciência é o primeiro passo para eliminar o sofrimento, porque você passa a perceber que todos nós temos os mesmos problemas, os mesmos desafios e sofremos pelas mesmas coisas. Em outras palavras, a dor e os dissabores da vida não são exclusividade sua, eles fazem parte da vida de todos nós. Basta estar vivo para experienciar o sofrimento. Infelizmente, é simples assim. Ter essa consciência mostra que você não é a única pessoa que sofre, e tem muita gente em uma situação bem pior do que a sua. Pensar na dor dos demais é o primeiro passo para você eliminar essa tendência de ter uma mente autocentrada, uma mente egoísta. E é nesse momento que algo interessante começa a acontecer. Quando nós percebemos que mais gente sofre, nós tiramos a atenção de nós mesmos e nos compadecemos com a dor dos outros. E por essa razão, nossos sentimentos negativos começam a perder força. Não porque os problemas desapareçam, mas porque a mente deixa de estar aprisionada dentro do próprio ego. E talvez seja exatamente aqui que esteja uma das maiores tomadas de consciência que nós podemos experimentar. Perceber que a paz interior não vem do que está fora. Ela vem, antes de tudo, da maneira como nós nos relacionamos com os nossos pensamentos e sentimentos. Pensa no seguinte: nós passamos a vida inteira tentando mudar circunstâncias externas para encontrar paz exterior. A gente tenta mudar as pessoas, o mercado, o governo, a empresa, os parceiros e até mesmo o futuro. Mas talvez a mudança mais importante seja outra, e ela acontece interiormente. O que aconteceria se nós começássemos a compreender melhor a nossa própria mente? Compreender como nós pensamos e por que nós reagimos de forma automática e descontrolada a determinados eventos. Quem nunca teve uma reação de raiva no trânsito ou sentiu ansiedade por um futuro que nunca se concretizou? O que aconteceria, por exemplo, se nós aprendêssemos a observar nossas interpretações antes de reagir automaticamente a elas? Talvez nós descobríssemos algo surpreendente, que a liberdade não nasce quando nós conseguimos controlar tudo. Ela nasce quando nós deixamos de ser controlados por aquilo que acontece dentro de nós. A maneira como nós nos relacionamos com os nossos pensamentos e sentimentos. A qualidade dos seus pensamentos e a maneira como você se relaciona com eles muda a sua relação com tudo e com todos que estão à sua volta.
É por isso que a busca pela tão sonhada felicidade não vem do que é externo. Ela vem de uma compreensão profunda de como a sua mente reage ao que é o externo. Então, a pergunta que fica é: o que eu preciso fazer para conquistar esse estado de espírito e não ser mais uma marionete dos meus pensamentos? A resposta, obviamente, não vem de uma frase pronta. Ela é uma jornada que precisa ser percorrida. E se esse assunto faz sentido para você, então me acompanhe para nós realizarmos juntos essa caminhada.